Einer Rubio renova por mais 2 anos com a equipe Movistar e seriam, no total, 9 temporadas que ele disputaria com a equipe da Movistar. Top! E começamos estes 10 minutos de contrarrelógio individual com o resumo das notícias mais importantes do mundo do ciclismo hoje, 5 de junho. E fazemos isso com essa notícia que surgiu na manhã de hoje, quando a Movistar anunciava a renovação por mais 2 temporadas do ciclista colombiano de Chiquiza. Einer Rubio, o ciclista, ficaria assim até o ano de 2028 e seriam um total de 9 temporadas que o corredor disputaria com a equipe telefônica. Também temos os resultados do que aconteceu na 6ª etapa da volta do Giro feminino, assim como a etapa final do Tour de Bologna, onde Ben Oliver venceu, dando a primeira vitória geral para a Modern Adventure. Vamos começar então justamente com essas notícias que acabam de acontecer na vitória de Ben Oliver. Não só na etapa à frente de Arnaud Delis, mas também na classificação geral, vencendo 2 etapas do Tour de Bologna. O ciclista neozelandês conquistou a vitória em um sprint muito apertado hoje contra o belga que havia vencido ontem. Assim, ele conquista 2 etapas e é o vencedor da classificação geral. É a primeira vez que o Modern Adventure conquista uma classificação geral em corridas de categoria da UCI. Lembremos que essa organização, criada sob a influência de Georges Capiet e de seu irmão, teve uma grande apresentação justamente no dia de hoje. E ao longo desta jornada, vestindo inclusive a camisa de montanha com o colombiano Samuel Flores na primeira das etapas, então num grande balanço para essa equipe norte-americana. No dia de hoje e com este encerramento do Tour de Bologna, vamos conferir os resultados que tivemos na penúltima e antepenúltima etapa do Giro feminino. Hoje, com uma dificuldade de montanha de 3ª categoria, aconteceu uma queda em massa. Anne van der Breggen, líder da corrida, se envolveu no incidente e teve apenas alguns arranhões, segundo ela mesma. Mas queremos ver como ela evolui durante a noite, porque a de amanhã era uma etapa extremamente intensa que veremos agora a seguir. Quanto aos resultados do que aconteceu na etapa de hoje, a francesa Géry, da equipe France Dié, venceu. É o mesmo time de Demi Vollering. Para Céline Géry é uma corrida extremamente importante, levando em conta os 20 anos de idade que ela tem e as 2 corridas anteriores que já havia disputado, entre elas a Flecha Barbanzona, que ela também havia conquistado. A vitória, então, foi muito importante para os interesses da France Dié, mas, é claro, para a carreira profissional de Géry, que aos poucos vai conquistando o seu espaço. Já não só nesta equipe, mas também no grande grupo de favoritas do ciclismo feminino. Na classificação geral, Anne van der Breggen continua na liderança, como dissemos, apesar da queda que sofreu no meio da corrida, e Elisa Longo Borghini, a ciclista da Emirados Árabes, conseguiu tirar 5 segundos da ciclista holandesa. Para amanhã, com a subida ao Finestre e a chegada em Sestriere, que será uma lembrança do que aconteceu há 1 ano. Com isso, resultados de Simon Yates nessa. A etapa mais curta no início, no final serão apenas 106 quilômetros, mas que acabarão sendo extremamente intensos e atraentes para a equipe da corrida. A etapa final pode ter alguma mudança nos resultados, já que inclui várias subidas de montanha. Amanhã deve mudar a classificação geral de hoje. Passamos agora ao tema que nos reúne, que não é outro senão a renovação por mais 2 anos de Einer Rubio, anunciada pela equipe Movistar. O corredor de Chiqui assinou essa ampliação de contrato logo após o Giro de Itália, onde seu papel fundamental era ajudar o corredor Enrique Mas. Porém, nas primeiras tentativas não esteve à altura e não conseguiu se destacar na classificação geral, o que obrigou a equipe a repensar a estratégia e buscar vitórias de etapa com os corredores que tinham força nas pernas. Na etapa final, Einer Rubio conseguiu ficar entre os 20 melhores na classificação francesa. No final, Einer Rubio conseguiu ficar entre os 20 melhores na classificação geral. A equipe demia em algumas das etapas e por isso foi mantido esse plano de trabalho que o levará a correr as 3 grandes voltas durante este ano. Ele mesmo nos explicou isso. No Giro de Itália já havia sido feito um acordo no ano passado para tentar correr as 3 grandes voltas.
Foi feita uma programação, um treinamento, um plano de nutrição específico para alcançar esse objetivo. O primeiro deles já foi alcançado com algumas críticas sobre o papel que poderia ter desempenhado se tivesse tido a oportunidade de trabalhar para ser líder e não tivesse se desgastado tanto. Trabalhando em algumas etapas em que já praticamente não havia mais nada a fazer, ajudando Enrique Mas e em outras, buscando uma etapa que era extremamente complicada. E no final conseguiu entrar em 6 fugas, 6 escapadas ao longo da corrida, acumulando um grande número de quilômetros em suas pernas como homem em fuga. Mas vamos ouvir o que o corredor nos disse em Piancabalo, uma vez que terminou o giro na última subida exigente. Na etapa número 20 desta 109ª edição do Giro de Itália, ouvimos Ainer Rubio sobre o que ele considerava que tinha sido a etapa e, em si, o Giro de Itália. O giro da família. Eles esperam por você e você se entrega totalmente. Número 20. Giro. Bom, na verdade é confortável. Era um pouco de apoio por mais um dia, dando tudo de si. Dá para perceber o cansaço dos 20 dias de corrida. Todos os dias, pois na luta, quando não estou na fuga, estou ajudando, trabalhando para a equipe. Então, por mais que a gente tenha pernas, um dia tem que pagar o preço e hoje no final foi mais. Me faltou um pouco, mas nada demais. Também não vou embora satisfeito porque dei tudo de mim, fiz tudo, a preparação foi quase perfeita. Isso continua. Aprendemos. Tecnicamente, 33% da tarefa deste ano já está feita. Bem, por enquanto pensamos em recuperar, descansar muito bem, principalmente relaxar a mente e depois pensar nos próximos objetivos. Com o que ele mostrou neste giro, pode estar pensando em algo diferente para o que é o Tour. Sei que é muito cedo, mas acho que tudo precisa ser preparado. E ainda mais que você vai enfrentar as 3... Não, como eu disse, primeiro de tudo, recuperar muito bem o corpo, a mente, principalmente, e aí sim ir planejando aos poucos o que será o Tour de France. Bom, então, com essas histórias, temos que olhar para o futuro do corredor de Chiquiza neste momento, que já entra no plano de preparação para o que será o segundo grande desafio da temporada, que não é outro senão começar na Catalunha com a edição do Tour de France, onde ele vai buscar novamente uma etapa e se consolidar como um dos homens importantes dentro da organização da Movistar. Depois dessa renovação de contrato, a verdade é que as 2 vitórias de categoria World Tour que ele tem, uma na equipe dos Emirados e outra no Giro de Itália, dão ao corredor a condição de ser um dos principais protagonistas desse tipo de situação. No Tour de France, que começará no próximo dia 4 de julho, como dissemos com aquelas etapas catalãs no início, antes de começar toda a jornada francesa, que será extremamente exigente justamente sobre o tema do início. Na Catalunha, alguns movimentos independentistas fizeram um apelo para que suas reivindicações políticas tenham repercussão, utilizando como plataforma os meios de comunicação que vão cobrir justamente o Tour de France e a importância midiática que essa atividade tem. E bem, esperamos que as próprias autoridades consigam controlar a situação, já que foram elas que aprovaram que o Tour de France pudesse ter essa grande largada diretamente da cidade de Barcelona, com um contrarrelógio e posteriormente as etapas que os levarão em direção ao norte, uma vez que se aproximarem da fronteira com a França. Vamos contar todas essas histórias para vocês. Por enquanto, convidamos vocês a continuarem nos acompanhando de bicicleta. Eu sou Iñaki Berrueta.